seu podcast totalmente enviesado, mas sem alucinação. Com Matheus Bittencourt, que de verdade queria um agente para me ajudar a esquecer um pouco esse assunto, aula de IA, e relaxar em você, meu amigo. E Alan Brás, que tá numa outra pegada e que é um agente para me ajudar a prever o futuro, um agente futurista. O que você acha dessa? Não, isso eu também quero. Seria bom, hein? Prever os números da Mega Sena. Será que alguém já tentou usar IA para prever os números da Mega Sena? Eu tenho certeza que sim. Eu vi um caso uma vez, cara, de um cara que fazia da loto fácil, sabe? Que aquele que é vários números. E parece que deu certo. Mas enfim, cara, não vamos falar de jogo, porque aí o Tigrinho já tava dominando o nosso grupo. Senão o Tigrinho vai aparecer. Ele não desiste. Olha, quase eu sofri lá, porque sem querer eu aceitei um Tigrinho ontem no grupo. Eu tive que remover rapidamente. Eu falei, meu Deus. Você foi ligeiro. Hoje eu já neguei 2. Então, bom dia, meu amigo. Tamo aqui, episódio 8, mantendo a disciplina semanal. Tô gostando mantendo agora, a disciplina. hein? Já somos 234 lá no WhatsApp, Sim. Então... Quem quiser construir essa comunidade, essa troca com a gente, onde vai, Matheus? Óbvio, num único local que ele está, né? Então, entre em nossa comunidade no WhatsApp, o link é fácil, então link.purricast.dev/WA, simples, direto ao ponto. Então, assim, em qualquer lugar. Não, também tá aqui na descrição, a gente posta no LinkedIn. A gente ajuda, a gente posta no LinkedIn, tem nossa comunidade vai compartilhar, tem no Instagram, o que for. Então, assim, você que conhece a gente pelo YouTube, você conhece a gente pelo Instagram, por que ainda não está na nossa comunidade? Vem contribuir com a gente na primeira e maior comunidade open source de IA do país. Que orgulho, né, Lá? Que orgulho. Então, meu amigo. Muito legal. Hoje a gente tem um desafio que a gente falou assim, vamos direto ao ponto, porque a gente tá ansioso. A gente tá ansioso pro nosso primeiro webinar, né, de membros do Pull Request, que vai ser quando? Exatamente, dia 28 de maio, às 20 horas, lá no YouTube do Pull Request, mas o link vai ser só para membros do grupo do WhatsApp. Então, tem que fazer parte. Tem que fazer parte da nossa comunidade, vai poder entrar. E temos ainda um bônus, né, Matheus? Sim, temos um desafio, porque hoje o episódio está direto ao ponto. Então, vamos lá, gente. Se a gente bater 250 membros até quarta-feira que vem, o dia do nosso webinar, vamos sortear uma mentoria. Então você uma hora com a gente. Uma hora com a gente pra gente apoiar, ajudar e dar ideias na sua carreira, na sua startup, né, na sua vida, como aplica IA, o que for. Então, na ferramenta que você está usando, dando ideias, sugerindo, ajudando. Então, já que já queriam algo mais próximo na comunidade do WhatsApp, mais próximo do que uma hora com a gente, ela é impossível. Então, você que realmente, por request, a gente sempre falou potencializar a sua carreira, então conte com a gente. Então, eu tô super animado mais com esse desafio. Temos que bater 250 até a quarta-feira que vem. Desafio lançado lá. Espero que o pessoal, lançado. Então, vamos próximo desafio aí. E foi legal, porque esse webinar só surgiu porque a gente lançou um desafio de bater os 200, exatamente. Então, próximo desafio lançado aqui pro pessoal da nossa comunidade. Poder da comunidade. Essa semana, Matheus, também, rapidinho nos eventos, só tem 2, né? Sim. Então tem o AI Leadership Navigator, ó, que chique, gastando em inglês. Tá muito bom. Vai ser agora dia 22 a 24 de maio, quinta à noite. É um evento diferente, Matheus. É quinta à noite, sexta à tarde e noite, se não me engano, e sábado de manhã. Entendi. Então, quase um hackathon, né? Quase um hackathon, um evento para líderes. Vai ser lá no Cubo do Itaú. Tô muito animado. Vou fazer minha primeira palestra como futurista júnior. Será? Eu tô curioso, hein? Mas foi um convite aí do Gabriel Marostegan, que é head de dados lá da CIT, dados de IA. Então ficou aí, obrigado, Gabriel, pelo convite. E espero entregar, então tô muito animado. Óbvio. Eu tô super curioso pra saber o pós no próximo episódio. Você vai contar pra gente, hein? Lógico, e ainda dá pra se inscrever, tá? No meu LinkedIn tem um cupom lá. Por favor, quem puder ter essa oportunidade aí, vai ser bem legal. Com certeza, amigo, com certeza. E também tem um que surgiu no LinkedIn essa semana, Matheus, que é a sua praia, que é o Agentic AI Conference by Data Science Dojo, que vai ser semana que vem esse, 27 e 28. Online, né? Online, totalmente online. Então, descobriram que a gente ia fazer uma live dia 28 à noite e resolveram fazer um esquenta. Então, cara, nada melhor que ter um esquenta internacional pra nossa live do dia 28. A gente é chique. Então,
não se fala em outra coisa, né, Matheus? Agentes Não. pra todo lado. Vou te falar que até esse final de semana eu precisei até de um descanso de agente. Entendeu? Pra eu começar a pensar em outra gente, entendeu? Então, assim, Sabe o que tá me lembrando disso? Quando você vê aqueles posts de tipo, pra parar de rolar no Instagram, tipo, como que você vai fazer isso, não sei o quê, com um outro aplicativo. Então, baixa esse aplicativo pra parar de rolar o aplicativo. Pô, é genial, cara. Ué, mas a gente sempre criou problema pra vender a solução, né, meu? Então, com certeza, fica aí mais válido o super evento, né? Hoje a gente tem vários pull requests, mas antes só uma curiosidade, Alan. Pra ir direto ao ponto, essa semana eu vi o último Missão Impossível. Né? Você já assistiu? Já assisti. Eu conseguia... Você foi na pré-estreia? Teve uma pré-estreia, né, no sábado, aqui no Rio. Então, assim, consegui assistir. O vilão é IA, né, aquela coisa toda. O último filme do Tom Cruise fazendo coisas inimagináveis, como sempre, né? Mas eu acho que, assim, meu Deus, realmente vale a pena quem quiser ir com essa saga. Mas... esse é o ponto. Como a gente coloca, de fato, até onde a IA vai, com essa coisa toda, o poder do humano, enfim. Fica aí um questionamento. Eu vou assistir. Fica aí. Mas eu vou te dar uma curiosidade, Alan. Aí vale só pro pessoal. Não, vale a pena, mas só pro pessoal que tá ouvindo a gente. Como você sabe, eu tô dando aula de IA na ESPN. E aí, assim, o primeiro trabalho que eu passei pros meus alunos foi assistir um filme, Matrix. Legal. E fazer análise de Matrix, o primeiro, aquele de 99, né? Então, assim, como ele se relaciona no mundo de IA que a gente tá vivendo. Então, assim, curiosidade aí, fecha parênteses. Porque, meu amigo, a gente lançou uma pergunta semana passada muito boa. Sim, como, de fato, você ensina IA pra sua avó? Porque sempre tem aquela moda, aquele prompt, explica qual tal coisa pra uma criança de 5 anos e tal. E quem não passou aqui, né, na época de tentar ajudar nossas mães, nossos avós a conectar, discar, entrar, digitar no Word, meu Deus. Nossa, desde usar televisão, eletrônico, de uma forma geral, então assim, realmente sempre foi uma situação, então eu fico na... Mas assim, ela vai pensando na tua resposta, porque eu quero que você também dê a sua resposta, mas antes, né, temos aí alguns pull requests. Recorde. Opa! Recorde porque tivemos 4 essa semana. Isso. Então vamos direto ao ponto. Vamos tocar o primeiro aqui, ver de quem é, e depois a gente troca uma ideia aqui. Vamos lá. Bora lá. Fala, Alan, beleza? Rafael Coquiaro, eu sou de Terra Roxa, Paulo, então acho que vai ser fácil explicar o que é IA para minha avó. Vou falar para ela, sabe, vó, toda vez que a gente pede um bolo para a senhora fazer, a senhora tem uma receita, a senhora já sabe fazer. Inclusive, a senhora talvez nem tem que olhar na receita mais, porque já fez várias vezes. Imagina um pão de queijo que a senhora sabe fazer, que é bom demais, a gente vai lá e pede para a senhora fazer, a senhora vai lá e faz a receita, o bolo de cenoura. Então, a senhora já fez várias vezes. A IA é como se a senhora conseguisse todas as receitas do mundo. Qualquer bolo que a gente pedir para a senhora fazer, aquele pudim lá de uma tia que a senhora não sabe fazer porque não tem a receita. Essa IA é como se ela tivesse a receita para tudo. Aí ela também tem todas as receitas do médico. Quando a gente vai no médico, ele olha numa receita também o que tem que fazer para sarar. Então, é basicamente isso. É como se a senhora conseguisse a receita de qualquer coisa do mundo, desde bolo ao médico, ao cara que faz casa. É mais ou menos por aí. Olha, muito bom. Excelente explicação, excelente. E assim, foi bem didático. Né? Bem didático. Porque a gente, não sei vocês, tem situações, né? Às vezes que a gente, talvez muito técnico, né, pensa demais, né? Não consegue ser tão simplista, né? Tão direto ao ponto. Assim, eu adorei. Inclusive, eu tava procurando aqui, mas depois já fica aqui, por favor, comenta aí nos comentários. Terra Roxa é qual? Porque eu tava procurando no Google agora, tem algumas, né, cidades. Então pode ser o município de São Paulo, do Paraná. Então, por favor, me confirma. Não sei, não conheço, mas pô, Rafael, por favor, Puxaram, obrigado por mandar. Excelente a explicação, porque é bem isso, né? A gente sabe fazer alguma coisa, mas a gente tem ali o nosso contexto limitado, o nosso conhecimento, né? As receitas, a gente segue receitas, replicas e tal. Minha avó sempre fala cai também. Aquele livro de receitas dela e tudo mais, então assim, eu acho que é uma explicação muito boa. Exato. E cai também na questão que a gente falou semana passada do post do César Taurion, da criatividade, né? Sim. Então, assim, imagina a IA ler todas as receitas, mas ela não cria uma receita nova, né? Ela meio que recombina tudo das outras receitas e coloca ali uma situação mais provável.
né? Então, esse é um outro debate que a gente pode ter sobre criatividade. Com certeza será uma outra pergunta. Mas vamos lá, temos mais vamos pro próximo que hoje tá demais. Temos muito. Vó, esse negócio aqui é que nem o vô. Responde todas as suas perguntas. Mas exatamente como o vô, também às vezes não entende nada do que você fala e responde umas coisas nada a ver. É igualzinho o vô. É só perguntar, vai tentando aí que uma hora ela acerta. Olha, esse é o André, meu amigo. Um dos caras mais ativos lá no nosso grupo, André, um abraço. Merece essa estrela, eu vou seguir, meu Deus do céu. Olha, quando você mandou, André, eu fiquei ouvindo várias vezes. Obrigado, porque é bem isso mesmo, né? Não entende, depois entende. Perfeito. Você percebe que é a dor dele, ele tá sofrendo com os prompts lá, né? Tipo... Foi um beat direto ao ponto. Adorei. Genial. Muito bom, André, genial. Valeu. Genial. Vamos pro terceiro, cara, tá demais, vamos ver. As vós vão entender tudo. Manda pra sua avó aqui o nosso episódio, será que ela vai ajudar a entender? Vamos lá. Uma tecnologia que foi treinada com todo o conhecimento da humanidade e que agora é mais importante saber perguntar do que saber responder. Você pergunta, ela responde, como se fosse um humano. Muito bom, muito bom. Essa é a Marta Dantas. E até assim, é um questionamento que a gente já faz aqui, né? Eu acho que é importante. E eu lembro desde a temporada lá no YouTube, né? Desde a época do Gilson, né? Fazer a pergunta certa, né? Então, em vez de tentar decorar todas as respostas, mas de fato saber como perguntar melhor. Eu acho que é uma cara, esse é o guia do Mochileiro das Galáxias, Matheus. Imagina que você tem uma máquina oráculo que condensa todo o conhecimento da humanidade que fez até hoje. O que você perguntaria para ela? Né? É melhor. O que você perguntaria? A resposta a gente sabe. Mas se você não assistiu o filme ou leu o livro, qual é a pergunta que fizeram? Qual é a pergunta? Não vamos falar aqui. Responda na comunidade. Sem spoiler. Mas também, agora falando sério, volta à questão fundamental, né? E eu também estava ouvindo uma reportagem essa semana ainda sobre agora vai ficar profundo, sobre o analfabetismo, né, cara? Porque se a gente tá falando de texto... Vai excluir muita gente. Vai excluir muita gente. Então, qual a oportunidade que a gente tem de usar essa tecnologia mais poderosa que a gente tem até hoje em dia para incluir essas pessoas? Sim. Né? E ajudar a diminuir essa barreira, não aumentar, porque ela vai aumentar naturalmente como a tecnologia sempre afasta. Né? Eu já posso até falar assim, essa última semana eu tive que trabalhar alguns casos, inclusive uma entrega de uma prova de conceito de agente, e assim, mesmo trabalhando com outros desenvolvedores, agora no mundo que, por exemplo, numa pegada de agente que eu tenho que descrever o que ele é, como ele faz em palavras, não é só uma questão de pergunta, descrever o comportamento e os objetivos desse agente. Eu vi que, assim, é uma situação. A gente ainda pega, assim, como descrever bem e tudo mais. Já é um caso numa bolha nossa, nichada, imagina num público geral. Então, assim, bizarro. Eu acho que isso vale, assim, só um episódio inteiro sobre isso, mas é como a gente, né, igual você falou, as maiores tecnologias já criadas na humanidade, como ela não só cria mais silos, né, profundo, Alan, profundo. Exato. Saber perguntar, não. Saber escrever, saber formalizar uma pergunta. E o que a gente viu no primeira onda, vamos chamar assim, de IA generativa, que é também saber interpretar o texto. Né? Saber interpretar, porque não é pra cuspir só conteúdo, né? E tem um caso interessante, Matheus. Eu tava ouvindo o IA Sob Controle, que eu ouço toda sexta. Não, é publi, mas com certeza onde eu me atualizo também. E teve uma notícia interessante que eles comentaram essa sexta, não sei se você viu, da Anthropic, que está sendo processada, tal, por umas empresas de música. Aquela questão de direito autoral, etc. Só que no processo, na documentação do advogado, ele usou o Claude da própria Anthropic para ajudar ele, e o modelo alucinou numa referência lá, e foi o processo. E pegaram essa alucinação e, gerou um caos. O advogado teve que pedir desculpa, realmente ele usou e foi uma falha e tal. Ou seja, Matheus, meu Deus do céu. É o vô, né? Pergunta pro vô que ele responde de novo. Até ele acertar. Então você veja
a que ponto estamos chegando, né? Que nem acho o que advogado da própria empresa que cria o negócio revisa a referência. Cara, não é só revisar, né? É interpretar também. Pois é, meu amigo, acho que esse talvez é o principal ponto aqui que eu falo sobre quando a gente está formando, né, pessoas para a nossa nova era. Assim, cada vez a gente tem que potencializar essas capacidades humanas, né, porque senão realmente está indo no mundo muita coisa automatizada que não faz sentido. Eu li um texto só para deixar uma provocação Pois aqui, é. que eu gostei muito, e eu acho que no próximo episódio a gente pode escrever um pouco melhor, vamos focar aqui no pull request, mas foi o seguinte, por que... Se você não se deu o trabalho de escrever o e-mail que você me mandou, por que eu deveria perder meu tempo em responder? Que era uma provocação de um jornalista, assim, né? Falando sobre esse caso. Ou até mesmo lendo, né? Exato. Então, assim, bizarro. Vamos falar isso no outro episódio. Mas temos um pull request ainda aqui. Mais um da Adriana. Da Adriana, super o último. Parceira aí, né? Tempo de TLC. Então, assim, Adriana sempre. Manda lá. Vovó, a senhora lembra quando me deu uma enciclopédia para me ajudar nos trabalhos de escola? Mas também me falou para sempre consultar outros livros e fontes e sempre com uma visão crítica, pois alguns desses livros e revistas podiam ter alguma informação incorreta? Então, a inteligência artificial é como se fosse um computador que tem muitas enciclopédias, muitos livros, informação de vários lugares e várias culturas em várias línguas. E é muito rápido. Olha só, imagina que eu queira saber um assunto. Aí, ao invés de eu ir correr para a estante ou para a biblioteca e folhear cada livro sobre esse assunto, que ia levar um tempo, eu pudesse perguntar para um ajudante que já leu todos os livros e que lembra de tudo, e ele me daria uma resposta instantânea. Esse ajudante é a inteligência artificial. Com ela, eu posso saber sobre um assunto de uma maneira rápida. Posso testar possibilidades de combinações, baseado nos dados que ela tem, e um monte de outra coisa. E, como nos livros e revistas que a senhora me falava, tomando cuidado com as informações que podem vir incorretas ou distorcidas. Muito bom. Perfeito. É o senso crítico, né? Você que a gente já acabou de falar sobre isso, né? Eu acho que por mais que possa ter todas as respostas, precisa ter um olhar crítico, né? Até para, de fato, ter todo o valor. E aí, exatamente. Porque quem lê muitos livros, Matheus, tem uma linguagem boa, né? Então fica fácil, né? Da gente... Fica mais culto. E a gente tende, né, a antropoformizar as coisas, achar que tem um humano ali. Você viu, né? Fala bonito. Então, até falando em antropoformizar, eu queria deixar uma referência aqui também, que eu tenho lido ultimamente, de uma conhecida aqui do mundo virtual que chama Flawbone, que ela faz... Famosa. Ela faz filosofia e também estuda IA. Então ela tem uns posts muito interessantes. Exato, gostei. E o último dela é legal sobre aquele modelo de pensar rápido e pensar devagar, aplicado à engenharia de software. E vou deixar o link lá no nosso comunidade do último post dela. Boa. Eu achei bem interessante. Então tem essa questão meio de... Ela já discutiu máquina de Turing, faz uns vídeos legais, então uma discussão assim mais... com embasamento de IA, sim, porque ela entende bastante. E também tem um blog que chama Futuro Relativo, que eu recomendo. Vai estar o link lá. Fica essa referência aí pro pessoal. Pô, e o futuro, Matheus, é relativo ou não, será? É essa pergunta que você vai me responder no próximo episódio, meu amigo. Que eu estou curioso porque tu vai responder isso no evento. Eu quero saber essa resposta. E você que tá ouvindo isso, agora já explicou, já sabe explicar pra sua avó, manda esse episódio pra ela. Obrigado aos 4, batemos o recorde, Matheus. Sim, batemos o recorde com orgulho. Mas antes de terminar, e quem que você falaria pra sua avó? Rapaz, como que eu explicaria pra minha avó? Eu acho que eu iria mais pela onda da Adriana, ou misturaria com a receita de bolo, assim, falaria... Imagina que você tem um robô que leu todas as receitas do mundo, né? E aí você pode ver o que você tem na geladeira hoje e falar, o que eu faço com suco de uva, doce de leite, banana... E aí, combinando todas as receitas do mundo, te daria a sugestão. Mas aí você teria que ler, interpretar, testar, questionar. E aí, seria mais ou menos por aí. Não tô muito criativo, não. E você, Matheus? Então, você que é o criativo aqui da dupla. Eu fiquei pensando assim, o que minha avó me explicaria com as palavras dela, né? Vou tentar dar um conselho. Eu inverti um pouco. Eu acho que minha avó falaria que, conhecendo ela, que é uma pessoa muito linguaruda, ela que me ensinou o termo linguarudo. Então, assim, é uma pessoa muito linguaruda, que com certeza ia tentar fazer um pudim, mas ia errar o ovo, porque só o dela quer ser com certeza muito bom. E quando morrer, você ia precisar de um caixão só pra língua, porque fala, mas realmente teria que validar essa informação.
Falando em ovo, cara, eu lembrei da minha avó também. Minha avó, ela tinha uma implicância com ovo. E acho que naquela época dela nem tinha essa zoeira de o ovo tá caro, né? Mas, tipo, ela viu uma receita lá. Daí, assim, 12 ovos. Ela falava assim, não, muito precisa. ovo, vou tirar, não vou pôr tanto ovo assim. Então, hoje ela questionaria, com certeza, se a IA mandasse ela fazer uma receita com 10 ovos, ela não ia aceitar. Porque adicionou. Será que alguém, Matheus, conseguiria desafio, hein? Pedir pra avó gravar um áudio, entrevistar a avó. Por favor. Cara, infelizmente eu não tenho mais avós, mas, pô, quem tiver, tenta fazer isso. Quando eu for em Campo Grande e vou encontrar minha avó, eu vou tentar. Ou liga pra ela no WhatsApp agora aí, grava. Boa. Legal. E o próximo desafio, nossa próxima pergunta aqui do Pull Request, baseado no seu evento, né? Então, manda aí, pessoal. Como você está se preparando pro futuro com o IA? Você, faça uma reflexão aí. Pergunta futurista. A sua carreira aí no seu trabalho, como você está se preparando, não aplicando, se preparando pro futuro. Pergunta de carreiras, sendo que essa semana a gente estava falando sobre layoffs acontecendo, essa coisa toda. Então, assim. Não tem jeito, todo mundo vai ter que se preparar, né? Sim. Você, dentista, advogado, escritor, a gente sempre falou sobre programador. Isso, né? Sempre sobre isso. Mas como? Quero saber como você está se preparando. A resposta? Semana que vem, no próximo episódio. Então, manda o seu áudio lá pra gente. Se ficar com vergonha, manda pra gente individualmente, não tem problema. Mas o importante é compartilhar na comunidade. Então venha pra envia esse episódio pra sua avó, por seu favor, avô, pra todo mundo. Vocês não estão na comunidade, venham mãe, também. seu pai. Vai que ajuda eles a entender um pouco de IA com os nossos podcasts aqui. Com e certeza. Também, lembra do desafio. Chegando a 250, a gente vai sortear uma mentoria durante o nosso webinar do dia 28 às 20 horas. Então, estou exclusivo. super ansioso. Então, por favor, gente, vocês pediram conexão, comunidade, né? Realmente estamos fazendo isso desse propósito, mas eu acho que mais ainda essa troca individual e personalizada. Então, batendo 250, nosso webinar, vamos sortear uma mentoria 1 hora comigo com a Alan. E além disso também, se você já tá ouvindo no Spotify, no Apple Podcast, dá um joinha aí, uma estrela, alguma coisa, porque ajuda a plataforma a entender nossa relevância. Olha, vou até que a gente tem alguma, né, Matheus? Mas não tem como continuar tentando. A gente não desiste. Mas vou te dar um caso que eu te mandei isso, eu fiquei muito orgulhoso. Um amigo meu, já que manda aqui um abraço, se estiver ouvindo, né, Godoy, né, um super amigo meu, ele mandou uma foto ouvindo no carro. Nossa, eu tava vendo lá nossas artes, né, que você gera aí, né, então, sei lá, Purricast. Então, assim, um abraço pro meu amigo Godoy que tá ouvindo. Então, assim, e se você, inclusive, manda onde você assiste. É na academia, é no carro, é indo pro trabalho, né? Manda foto lá no grupo. Manda foto, vamos compartilhar e trocar esses momentos juntos. Meu amigo. Valeu, Matheus. Até o próximo episódio. Agora fui eu, hein? Boa. Valeu. Abraço. Para mais informações, acesse purricast.dev. Esse podcast é uma produção independente e as opiniões não representam nenhuma empresa.